Outro conceito muito utilizado e, na minha opinião, um dos mais eficientes de mercado, mesmo que algumas pessoas digam que não funciona, e quando dizem que não funciona é porque não sabem traçar as famosas linhas de tendência, ou a LTA, linha de tendência de alta, ou a LTB, linha de tendência de baixa, de alta e de baixa, tá? E agora que vocês já sabem como validar os movimentos, lembra lá na teoria de Dow que a gente falou que os movimentos de alta, uma tendência de alta eram topos e fundos ascendentes ou pivôs ascendentes, e a tendência de baixa eram topos e fundos descendentes ou pivôs descendentes? Agora fica fácil para traçar a linha. Lembra também que quando a gente falou sobre a teoria do início dos mercados da análise técnica, a gente disse que os primeiros cenários foram traçados com gráficos de linhas porque eles usavam o fechamento de mercado? É aí que está a dica para as linhas de tendência funcionarem perfeitamente bem. Você vai marcar num gráfico de linhas. Por quê? Porque essa análise foi construída lá atrás para ser usado em um gráfico de linhas, levando em consideração os fechamentos dos períodos e não pavio de candle. Tá? É por isso que muitas vezes você traça uma linha de tendência e ela não funciona e dizem que não funciona porque você está traçando os pavios. Então agora você faz o quê? Você vai para um gráfico de linha, traça a linha de tendência e aí volta num gráfico de candle. E muitas vezes vai acontecer assim, ó. Às vezes tem um gráfico aqui, ó, e você traçou uma linha de tendência. E você fala assim, ah, mas não pegou lá, Felipe, a minha linha de tendência. Só que quando você muda para um gráfico de candle, o candle tá assim, ó, e tem um pavio tocando na linha e voltando. Vocês vão ver isso acontecer um monte de vezes, tá, pessoal? Então vamos lá para a gente dar um entendimento completo aqui. O que a linha de tendência de alta liga? Ela liga fundos ascendentes. Ela tem que dar um parâmetro de alta. A linha de tendência, ela anuncia uma tendência de alta ou de baixa, obviamente, né? Então ela liga fundos para dar para eles um suporte aqui, ó, nos preços, para manter os preços na mesma tendência de alta, para segurar os preços nesse fundo aqui, tá? Então ela liga esses fundos ascendentes. E a linha de tendência de baixa, ela liga os topos descendentes, porque ela vai por cima do movimento, dando uma resistência nos preços aqui para os preços não passarem, tá? Então aqui ela liga os topos descendentes e inclina essa tendência mais ou menos para determinar a tendência de preços, tá bom? Quando vocês olham aqui, ó, por exemplo, a gente tem um gráfico normal, um gráfico real, e eu tracei as linhas de tendência e depois ajustei elas para mostrar para vocês. Olha aqui, pegando nos fechamentos. Aqui essa linha mais grossa, mais visível, está marcada como se eu tivesse voltado lá num gráfico de linha, marcado a linha de tendência e depois voltado para um gráfico de candle. Tá? Essa linha mais grossa. Olha para você ver, eu tracei ela usando esse ponto de ancoragem e esse ponto de ancoragem, tá? Presta atenção como é que ela mede a tendência aqui, ó. E principalmente se eu continuar ela aqui, ó. Como é que ela vai pegar aqui no preço aqui, ó. Tá? Mas olha como é que ela pega certinho nesse parâmetro de preço. Ela está projetada desde aqui. Esse mercado eu não sabia que ele ia acontecer lá, tá? Agora, dá uma olhada nisso aqui. Se eu traçasse do candle, usando esse candle e esse candle do limite, olha onde ele ia passar. Aí você fala assim, ah, não chegou na linha de tendência. E chegou sim. Tá aqui, ó. Tá? Por quê? Porque você está traçando errado. Então esse é o problema das pessoas dizerem que a linha de tendência não funciona. Linha de tendência é uma das coisas mais efetivas para marcar tendências no mercado. Quando me perguntam, Felipe, qual que é o melhor indicador de tendência que você sabe? Linha de tendência. É, por isso que chama linha de tendência. Tá bom? Aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa. Lá, isso é uma linha de tendência de alta, que a gente chama de LTA, linha de tendência de alta. Essa aqui é uma LTB, linha de tendência de baixa. A mesma coisa. E aqui eu fiz de propósito, pessoal, eu projetei duas imagens. É como se eu tivesse voltado o gráfico para um gráfico de linha, traçado a linha de tendência, que no início, olha lá, contagem de onda, vamos ligar os pontos. Agora eu estou unindo a questão lá de trás da teoria dos mercados, com teoria de Elliott, com teoria de Dow, com tudo. Então nesse primeiro movimento aqui, ó, quando ele rompe esse primeiro pivô, tinha uma linha de tendência. E eu podia marcar, ela estava lá, ó. Só que quando ele volta, invade o pivô anterior, e rompe aqui de novo, lembra que eu tenho uma recontagem de ondas, porque se ele invadiu o pivô anterior pela teoria de Elliott, esse pivô aqui está inválido, eu tenho que recontar a onda. Então agora ela está passando lá, ó. Tá? E quando ela passa lá,
Depois que eu volto esse gráfico aqui para um gráfico de candles, marquei no gráfico de linhas, volto para o gráfico de candle, olha a representação daquilo lá no gráfico de candle, dá uma olhada aqui o que vai acontecer, pessoal. Olha só, primeiro padrão, mercado rompe, voltou, aí eu remarquei, tá no fechamento para o fechamento, projetei a linha marcada, virei o gráfico de candle de novo, marquei no gráfico de linha, virei um gráfico de candle, projetei a linha de tendência. Dá uma olhada nisso aqui. Olha onde é que o mercado escolhe parar, defender, fazer uma bipolaridade, que a gente vai estudar mais para frente, fazer um pullback e provavelmente esse mercado reverteu e começou a ganhar um movimento de alta, tá? Ou pelo menos ele foi criar um processo de acumulação aqui. Então, uma das coisas que a gente junta também no processo de reversão é justamente rompimento de linhas de tendência. Por quê? Porque o mercado começa a encurtar, 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 encurtar e girar. Entendeu? É simples assim. Então isso é uma linha de tendência de baixa. E esse é um dos conceitos mais importantes que a gente estuda nos conceitos tradicionais da análise técnica que a gente vai usar para a nossa abordagem daqui em diante. É importante saber primeiro que a gente marca no gráfico de linha, depois volta para o gráfico de candle por conta desse parâmetro de análise e agora a gente vai para os canais de tendência que na verdade é muito simples depois que vocês entendem a marcação de linhas de tendência.